Olá, estamos aqui para dar continuidade, no nosso ensinamento acerca do livro de Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 15, E hoje nós vamos receber uma instrução mais que maravilhosa, para a nossa vida espiritual. E eu creio que o Senhor Jesus ele vai falar muito aos nossos corações através desse ensinamento de hoje. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus e eu te peço, fala aos nossos corações, pois nós precisamos do entendimento, da revelação do Senhor, para que possamos aprender, entender e praticar a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, o título, do Salmo 15, ele diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Entenda, o verdadeiro cidadão dos céus, quem diz quem é, não sou eu. O verdadeiro cidadão do céu, quem diz é o próprio Deus. Então aqui hoje ele vai nos instruir como deve ser, como deve viver esse cidadão que é do céu. Ele ainda está aqui na terra, mas ele deve viver de acordo com a instrução que Deus ele vai nos dar. Vamos iniciar. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Entenda, aqui Davi ele faz uma pergunta para Deus. Entenda, ele faz duas perguntas. Quem morará, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele quer saber. O salmista Davi, ele quer saber. E aí Deus ele vem falar. Aquele que anda em sinceridade. Aquele que fala a verdade. Acima de tudo. Doa quem doer, vamos dizer assim. A verdade manifesta a justiça de Deus. Então, o cidadão que vai morar no céu, que vai habitar, no tabernáculo, o cidadão que ele vai morar no santo monte, é aquele que fala a verdade. Mas esse é um dos pontos. Vamos continuar. E pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Entenda? Ele fala que é para praticar. Entenda que sinceridade é uma opção. É algo de a sinceridade, a verdade, ela é um caráter que você tem ou não. E quando você tem o caráter de Cristo, você é verdadeiro, você é sincero. Mas entenda que depois da sinceridade, que você recebe de Deus, entenda que aí ele diz que é para você praticar. E é para você praticar o quê? A justiça. A justiça é tudo que é bom. Tudo aquilo que agrada a Deus. Entenda. Além de você ser uma pessoa verdadeira, você precisa praticar a justiça. Sabe? Eu me lembro da palavra que diz que a fé sem obras, ela é morta. Não basta eu ser verdadeiro. Eu preciso praticar a verdade na minha vida. Entenda que ele diz, pratica a justiça. Ou seja, eu não posso ser só verdadeiro, eu também preciso praticar a justiça. Aquilo que há de verdade em mim,
Eu preciso praticar ela. Aí ele continua. E fala verazmente, segundo o seu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem falado? Eu preciso cuidar. O que eu tenho falado? O que eu tenho falado é o que tem saído de dentro do meu coração. Se eu tenho falado a verdade, é o que está dentro do meu coração. Se eu tenho falado da justiça, é o que está dentro do meu coração. E quando a gente fala, precisamos falar com convicção, com certeza. Ele fala que fala verazmente, segundo o seu coração. Então, quando eu abro a minha boca para falar, eu não posso abrir a minha boca para falar, né? E falar assim, eu sou mais que vencedor. Sabe? Todo o meu corpo tem que dizer isso. Entende? Quando a palavra diz verazmente, ele quer dizer que você tem que falar com autoridade. Você precisa ter certeza do que você está falando. Porque quando você fala molemente, vagueamente, é o primeiro indício de que você está duvidando de você mesmo. Se você duvida de você, como você vai passar credibilidade para quem está te ouvindo? Aquele que te ouve, ele quer ter uma certeza. Aquele que te ouve falar algo, não importa o quê, ele quer ter uma certeza. Então nós precisamos falar o quê? A verdade. Precisamos praticar o quê? A justiça. E precisamos fazer o que mais? Falar verazmente. Falar de maneira que aquela pessoa que ela está me ouvindo, ela vai ter certeza que o que eu estou falando é verdade. E aquilo vai trazer uma fé no coração dela, sabe por quê? Porque quando a gente abre a nossa boca para falar a verdade, com certeza a gente vai falar da palavra de Deus. Porque é ela que é a justiça. E quando nós falamos com verazmente, nós falamos com fé. Falamos com autoridade. Porque quando você conhece do que você está falando, você fala com autoridade. Porque você fala daquilo que você conhece. Não fala de coisas estranhas. Então entenda. Os critérios que Deus fala, né, que Deus ele nos dá a respeito daquele que vai morar no tabernáculo do Senhor e a respeito daquele que vai habitar, que vai morar no santo monte. E aí ele continua, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo, entenda? Além de não difamar, ou seja, além de você não falar mal da vida alheia, você também não faz mal ao seu próximo. Além de você não falar, né, mal do seu próximo, além de você não falar mal do seu vizinho, além de você não falar mal do seu irmão, você também não vai fazer mal a ele. Né? Quando a gente lê isso aqui, a gente entende que tudo isso aqui está resumido no amor. Se eu amo o próximo como eu me amo, eu não vou fazer para ele o que eu não quero que ele faça para mim. Pelo contrário, eu vou fazer para ele o que eu quero que ele faça por mim. Entenda? Aí ele continua. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Se o seu próximo vem falar de outra pessoa para você, você fala, não, pode parar com esse assunto. Chega. Não vamos adentrar nessa área porque é uma área perigosa. Entenda. Este aqui é o cidadão que vai habitar no tabernáculo do Senhor. É o cidadão do céu. Os cidadãos que fazem isso, o destino dele é o céu.
E aí ele diz: aquele a cujos olhos o repróbio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Entenda que ele diz assim: aquele a cujos olhos o repróbio é desprezado, ou seja, você, embora você é desprezado, você honra aquele que teme ao Senhor. Quando você honra aquele que teme ao Senhor, mesmo que você é desprezado, não se preocupe. Você está fazendo, cumprindo com um dos critérios que Deus está pedindo para que o cidadão do céu seja. Continue honrando, mesmo se você estiver sendo desprezado. É Deus que está te pedindo isso. E quando Deus pede alguma coisa, é um prazer fazer. Aí ele continua: aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda. Sabe? Mesmo que você foi prejudicado, é você que chega até, né, a pessoa, pede desculpa. É você que tem a perca, entenda? Muitas vezes essa perca, ela é moral, ela é sentimental. Nem sempre as percas são financeiras, entende? Às vezes as percas sentimentais, elas são bem maiores do que a financeira. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas têm uma força muito grande na nossa vida. Entenda que uma pessoa magoada, ela pode adquirir uma doença mortal, sabe? E a partir daquela doença ela vira óbito, entenda? O quão os nossos sentimentos nos levam à ruína. E Deus, ele não tem nada a ver com isso. Eu e você, nós precisamos nos aproximar de Deus, conhecer Deus, saber o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, para a gente parar de colocar tudo a culpa das coisas em Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é lindo, Deus é amor. Entenda? Deus, ele não tem culpa de algo de ruim que acontece na minha vida, o único culpado sou eu. Entenda, eu sou salvo pela graça? Aleluia! Sim, eu sou salvo pela graça. Foi o amor de Deus que fez isso? Sim. E é por causa desse amor que eu preciso entender que um Deus tão amoroso, tão bom, não faz mal a ninguém. Justiça é coisa boa. Injustiça são coisas ruins. As coisas ruins, quem procura é o próprio homem. Se o homem tivesse continuado em obediência a Deus, a sociedade não estaria do jeito que está. Foi a rebeldia do homem que trouxe tudo isso. Os sentimentos que muitas vezes o ser humano vai guardando no coração é que prejudica todo o ser dele. Entende? A palavra diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Entenda? O ser humano que ele não conhece a Deus, ele consegue ter inveja. Inveja quando eu olho uma pessoa e eu quero aquilo que ela tem. Não interessa se é material, se é uma alegria, se é uma paz, se é uma comunhão, não interessa o que é. Mas aquele que não tem o amor, ele consegue ter a inveja. E ele apodrece todos os ossos dele, entenda? Os seus sentimentos, eles vão fazer mal para você mesmo. Se você não conseguir dominar as suas emoções, os seus sentimentos, é você que vai ser prejudicado. É você e a escolha é sua. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para adorá-lo. Entende? Quando você adora Deus, você não fica pensando nas suas emoções, você não fica pensando nos seus sentimentos, você simplesmente adora.
Você simplesmente quer saber a respeito de Deus, a respeito das coisas do céu, a respeito dos planos dele para a tua vida, o que ele quer que você faça. Você quer conhecer dele mais e mais e mais, entende? E o tempo passa e quando você vê, você está tão envolvida com as coisas de Deus que você não está nem sabendo o que está acontecendo no mundo, na sociedade. E isso é maravilhoso para você. Isso é maravilhoso para mim, porque quanto mais eu me afasto desse mundo, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou ser cheia do Espírito Santo. E quanto mais cheia do Espírito Santo, mais pessoas eu vou conseguir ajudar. Você entende? Isso é um amor que brota dentro de mim e de você, que não é mérito nosso, é de Deus. E quando nós temos isso, o nosso corpo fica sã, a nossa mente fica sã, sabe? Esses tipo de coisa, esses pensamentos, né, que nós guardamos dentro de nós, só serve para nos apodrecer. Por isso que Deus fala que é para a gente buscar a justiça dele, o reino dele, a vontade dele, o plano dele. Por quê? Porque o dele é perfeito, o nosso não. Até quando que nós vamos viver batendo a cabeça? E Deus está mostrando. E Deus está falando. E Deus está falando. E Deus está... E nós estamos com os olhos fechados. Com a boca fechada. Com os ouvidos fechados. E parece que nós não estamos querendo abrir os nossos olhos. Nós temos que... O querer tem que partir de nós. Eu que tenho que querer me livrar, me libertar dos sentimentos, das emoções, abrir mão do meu eu, do meu egoísmo. Então perca aqui na terra é passageiro. Quando você perde na terra, você ganha no céu. Lá é eterno, aqui é passageiro. Antes a gente abrir mão do nosso direito, abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão das nossas vontades para fazer o plano que Deus tem. E você pode ter certeza que você vai se surpreender, porque o plano que ele tem é bom, perfeito e agradável. Agora você imagina aquelas coisinhas pequenas que nós andamos pensando. Deus, ele tem muito maior. Nossa alegria vai ser completa, né? Aquele pequeno momento de alegria que nós pensávamos que iríamos ter, com Cristo vai ser eterna essa alegria. Entenda? Vale a pena abrir mão, largar, sabe? Deixar o seu eu fazer com que Deus cresça em você. Aí ele continua: aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado, entende? Empresta o dinheiro, mas já diz algo para ofender, muitas vezes, a pessoa, para denegrir ela de maneira que, estamos aqui só porque você é um pobre miserável, sabe? Às vezes a pessoa não usa esse termo, né? Mas, dependendo do que ela diz, precisamos lembrar, nossas palavras têm poder. Então, dependendo do que a pessoa diz, ela deixa aquela outra pessoa humilhada. Sabe, um exemplo, né? A pessoa está vendendo algo, aí você fala, não, vou comprar só para te ajudar. Nossa, que palavra triste. Eu vou comprar só para te ajudar. Em outras palavras, você está falando, você é um miserável, coitado, então toma aí uma esmolinha. Não estou aumentando, não. Essas são as palavras que estão escondidas atrás desta palavra que você disse. Não, vou comprar só para te ajudar. Por quê? Porque quando você fala que você vai comprar só para te ajudar, você está querendo dizer eu sou melhor do que você, então eu não quero que você fique nessa miséria, então eu vou comprar. Entenda? Mas você não tem coragem de dizer, né? Olha, você é um miserável, viu? Um desgraçado. Você está distante de Deus, então eu vou te ajudar. Perceba? Ele está dizendo que a gente não pode fazer isso. Quando a gente não faz isso, nunca seremos abalados. Entenda que nunca é concreto.
É uma palavra verazmente, sabe? Nunca, nunca, nunca. Nunca seremos abalados. Se você for comprar algo de alguém, compre. Não diga que você vai comprar porque você está ajudando ela, não. Ela já sabe disso. E ela é grata por isso. Há palavras que magoam mais do que tudo. Nós precisamos ter sabedoria para que possamos ser cidadãos dos céus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelas instruções que o Senhor nos deu hoje acerca do cidadão que vai morar no seu tabernáculo. Oh, Pai, do cidadão que vai morar no céu. Obrigada, meu Deus. Porque estando aqui nesta terra, é tudo que nós precisamos saber. Quais as indicações que o Senhor dá para os cidadãos celestiais? E nós queremos, Pai, queremos ser cidadãos celestiais, exemplares, sem faltar com nenhum dos itens a qual o Senhor pediu. Pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude, nos dê força, Pai, porque sabemos que não é fácil. Não é fácil, meu Deus, abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos direitos e dar isso a outra pessoa. Oh, Deus, sabemos que não é fácil, meu Deus. Quando alguém vem falar para a gente, né, sobre a vida de uma terceira pessoa, e é difícil você ir lá e dizer para ela, olha, não vem falar para mim acerca disso, é difícil, Pai. Mas nós precisamos aprender, porque nós precisamos falar a verdade. Precisamos praticar a justiça. Oh, Deus, nos ajuda. Nos ensina, Pai, porque nós precisamos ser cidadãos dos céus e não cidadão dessa pátria onde nós estamos por um período curto de vida. Oh, Deus, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.